Oi, gente, tudo bem? Fui pegando pulo. Eu ia trocar de lugar aqui, mas enfim, o Instagram me deixou ao vivo. Bom, enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal, né? Você que está assistindo no gravado pelo YouTube, se você quiser participar das lives, as lives tem uma minha comunidade aqui no YouTube que você pode ver toda a grade de horário aí das lives para que você possa participar, mandar sua pergunta, né? Então, e você que está aqui no Instagram, seja bem-vindo, todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia minimamente invasiva da dona parótide. Vocês sabiam que existe uma cirurgia que pode deixar a cicatriz um pouquinho menor da parótida? Vanessa, isso é verdade? Pior que é, gente. Vocês acreditam que tem essa cirurgia? Mas olha, ela não é muito comum, mas é claro que não vou ser eu que vou explicar para vocês. Hoje eu convidei uma pessoinha tá sempre aqui no canal da Dona Parótida, né, que é o Dr. Rafael de Sico, que vocês bem conhecem, que ele é cirurgião de cabeça e pescoço e oncologista. O doutor já entrou, vou colocá-lo aqui na live. Ele vai explicar melhor para vocês, certo, gente? Como que vocês estão essa quarta-feira de cinzas, galera? Ai, doutor, fui tentar colocar o senhor aqui, tá apagadinho o botão de convidar. Não sei pelo qual motivo. Não faço a menor ideia. Não sei se isso é... Eu acho que é a configuração do senhor, doutor. Oi, doutora. Tudo bem? Doutor, vê se o senhor consegue pedir para participar, que eu não tô conseguindo colocar o senhor na live. Que esquisito. Não tô. Que estranho. Doutor, não tô conseguindo colocar o senhor. O senhor consegue mandar um convite para mim? Para participar da live? Porque eu não tô conseguindo. Quando acontece essas coisas, normalmente é uma configuração boba que a gente acaba mudando, enfim. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Ah, doutor saiu, ó. Ele saiu, ele vai entrar de novo. Mas normalmente é coisas do Instagram, é assim mesmo. Acontece, de vez em quando acontece sempre um problema, que é normal, né? Que é muito normal. Vou mandar lá pro pessoal lá do grupo também, tá, gente? A live, o pessoal acompanhar também, para que vocês consigam aí, quem tiver pergunta, né? Mandar pergunta pro doutor. Agora foi. Oi, doutor. Tô escutando? Tudo bem? Tô escutando. Tudo, tudo bem, Tudo. E doutor? você, como é que você tá, Vanessa? Agora vai, hein? Tô bem. O senhor pensou que ia escapar de mim? Nada, nada. Já falou assim, 2023 não tem nem mais o que falar, então deixa pra lá, ela nem vai me chamar. É nada. Mentira, quando menos aparece Sempre aqui, né? tem papo, sempre tem coisa nova, né? Ah, sempre, sempre. E hoje, doutora, na verdade, teve muita gente que me pediu essa live, né? Porque eu tinha feito um vídeo muito antigo, mas assim, muito por cima, lógico. E aí o pessoal fala, nossa, Vanessa, existe uma cirurgia que pode ficar menor, a cicatriz da parótide, isso é possível? Eu falei, é possível, mas aí eu vou convidar um médico, né, para falar, porque obviamente ele tem muito mais gabarito do que eu para falar sobre isso, né? Que existe mesmo, né, doutor? Que essa cirurgia minimamente invasiva, né? Exato, tem sim.
é um tipo de abordagem, né? Então, assim, hoje em dia a gente até pode falar de mais coisa além dessa minimamente invasiva, né? Eu vou falar de robótica. A cirurgia minimamente invasiva, ela é um jeito da gente abordar a parótida, né? Tá. Sem precisar secar todo o nervo. Então, você tem um menos procedimento, você acaba fazendo um procedimento muito menos invasivo, por isso que chama minimamente invasivo, com segurança, né? E com bons resultados. Então, é uma abordagem da parótida de um jeito diferente. É uma técnica cirúrgica que é feita de uma maneira diferente. Não tem nada a ver com robótica, né, doutor? Ou pode ser que nessa técnica também pode ser implementada a robótica, ou não? Não, então, a gente pode fazer Não, né? a robótica ela existe para parótida, né? Só que assim, ela não vai diminuir a cicatriz, ela vai esconder a cicatriz, né? Então, assim, você pode fazer uma cirurgia que tem o corte, em vez do corte descer aqui para frente do pescoço, você pode fazer um corte que vem pela linha do cabelo. Na verdade, hoje você Sei. pode fazer essa cirurgia pela linha do cabelo normal, né? Você pode mudar a incisão para ficar mais escondida. Mas a robótica você vai acabar fazendo essa incisão. Só que para você entrar com o robô, com os bracinhos do robô, com a câmera, não dá para fazer isso simplesmente fazendo uma incisão muito menor. Porque o espaço Tá. precisa de um espaço grande. Então, a robótica, mais ou menos, você entra com o mesmo tamanho de uma cirurgia convencional. A diferença é que você vai com uma imagem muito melhor, você tem uma precisão de movimento muito maior, né? Uhum. E, doutor, todo médico pode fazer essa técnica minimamente invasiva ou não? Tem uma especialidade que vocês fazem que tem essa Não, técnica? não, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer essa técnica minimamente invasiva. O que é importante frisar é que, assim, para fazer essa técnica minimamente invasiva, a gente tem que ter o sistema de monitor de nervo. Ah, eu ia perguntar isso, né? Não, sem o monitor não pode Pode, fazer essa técnica. pode, né? Mas é extremamente arriscado. Porque o que é a cirurgia minimamente invasiva? Vamos lá. Como é que é a parotidectomia convencional? Parotidectomia convencional, a gente faz um cortezinho, né? E pela técnica tradicional, a gente tem que achar a saída do nervo facial, o tronco do nervo facial, e fazer a dissecção de todos os ramos. E a parótida, grande parte dela está acima dos ramos, né? Então, você descola e remove esse tumor, esses nódulos da parótida por cima do nervo, certo? Qual que é a técnica minimamente invasiva? Você vai, abre bem menos, acha onde está o nódulo, e aí você vai monitorando ao redor do tumor o nervo. Ah, aqui não tem nada. Aí você vai cortando ao redor, né? É uma técnica diferente, você seca muito menos, e além disso, tem uma questão que hoje em dia se sabe mais, mas é a questão da margem, né? Antigamente a gente achava que tinha que fazer a parotidectomia superficial para todo mundo que tinha tumor benigno de parótida. Hoje a gente sabe que não precisa, né? A evidência científica mostrou para a gente que não é necessário, né? E tumor de Warthin muito menos, que é o que menos recidiva, o que você pode fazer só é nuclear mesmo a lesão. Você traz o mesmo benefício e a mesma taxa de volta, né? Nos casos que você tira mais, nos casos que você só tira o nódulo em si. E, doutor, eu lembro, faz muito, acho que quase 2 anos que eu fiz a live lá com. Eu lembro que essa técnica, ela não é todo mundo que consegue fazer ela, né? Não é todo mundo que consegue ter essa técnica, porque se eu me recordo, né, que eu sou muito péssima de memória, o doutor na época falou que a tumores acima de 3 centímetros, essa técnica já não era recomendada. Isso é É. realmente. Nódulo grande, nódulo que está mais alto na Uhum. parótida, geralmente é no polo inferior da glândula, né? Então a gente pode fazer menos incisão, né? E margear o nervo, monitorando ele.
Nódulo no meião é difícil. Não vai conseguir fazer. Entendeu? Tem caso que tá tudo pronto aí para a pessoa fazer a técnica, e aí chega na hora, por algum motivo, o tumor tá maior ou tá em outro lugar, e Colo acaso profundo. acontece. Às vezes você acha, no ultrassom Eu, não mostra, e você vai lá, palpa, palpa, palpa. No intraoperatório você vê que está na parte profunda, profunda no nervo, né? Então, assim, tem várias. Isso para cirurgia, né? Normal, né? Então, assim, não tem muito. Cirurgia é sempre uma surpresa, a gente tem que estar sempre preparado para as duas. Mas é uma abordagem que, na grande maioria das vezes, a gente marca para fazer e faz, né? É difícil, mas pode ser que em alguns casos a gente mas não consegue. consiga fazer. Eu tenho que fazer, você sabe que eu tenho que fazer aquelas perguntas ingratas, né? Eu tenho que fazer aquelas perguntas ingratas, né? Porque aí a pessoa vai lá, tá, É, né? Vou sair com uma cicatriz maravilhosa e de repente acaba não acontecendo aí, enfim. Doutor, quando a gente faz essa técnica, todas aquelas complicações de você cirurgia padrão, de gosta, né? Você gosta, né? Toda live você vem, né? Ela eu já gosto fala, que tem ela apareça. live, ela vai querer aparecer. Você gosta, né, ô, dona Aparecida? Tá bom. Fica É, à vontade. Doutor, tem aquelas complicações normal dessa cirurgia, né? Com essa técnica, também a pessoa não pode ter as mesmas complicações pode, que nem uma cirurgia pode, normal? pode. Pode, A né? cirurgia não muda muito, tá? Então, assim, você vai ter as mesmas complicações. Eu tive nos Estados Unidos recentemente e num congresso e teve uma mesa só disso, de parotidectomia, um americano estava falando e eles estavam comentando que eles observam na prática deles até um pouco mais de seroma do que na cirurgia pela abordagem tradicional, né? Seroma você explica bastante, mas sempre é aquele, para lembrar, é aquele acúmulo de líquido que forma embaixo da Não, pode pele. explicar, doutor. Pode E é muito explicar. comum um seroma em parotidectomia, porque você tem uma área de descolamento de tecido muito grande, né? Então é muito frequente você ter seroma. Mas falam que esse seroma. Eu não observo isso na minha prática, tá? Mas existe essa possibilidade mesmo você ter um pouquinho mais de seroma do que a. Você deve ligar menos tecido, amarrar menos tecido, quem sabe, né? E por isso que pode fazer um pouquinho mais de seroma. Mas as complicações são as mesmas, né? Paralisia facial também, né, doutor? É, Mesma coisa. mesma coisa. A paralisia tem a questão que você monitora o nervo, tudo, mas assim, o perigo Não é é que verdade? você não vê o nervo, né? Então, assim, você pode eventualmente não ter monitorizado, né? De repente você fazer passar muito perto, e aí o bisturi ou o bipolar, o sistema de energia que você usa pode esquentar o nervo e eventualmente você ter algum problema. Doutor, como que é a recuperação? É mais rápida por ser minimamente ou não? É a Mesma mesma coisa. coisa. É a mesma É coisa. só o corte que diminui. Então ela tem um nome muito bonito, mas o corte só que diminui. E essa questão de você não achar, não procurar pelo nervo ativamente, você não secar o nervo facial, né? Então você acaba tirando um pouco menos de tecido. Mas o pós-operatório geralmente é bem parecido. Dá para ir embora no mesmo dia, no dia seguinte no máximo. Geralmente não se usa dreno, né? Então você acaba secando menos, acaba não deixando dreno. Ensinando o É, dreno. e Ah, que menos, legal. e menos, eu acho que o resto é igual, porque a dor é pouca, né, no pós-operatório, né? O que incomoda mais o paciente é seroma, fístula salivar, né, e um pouco de inchaço, um pouco de edema no pós-operatório, que eu acho que são os problemas maiores que a gente vê em parotirectomia. Lógico, a paralisia facial também, né, mas é menos frequente, né? A gente vê menos paralisia facial hoje. O que a gente vê mais são esses seromas e os edemas locais aí que a gente observa. Tudo Anestesia, é igual. tudo igual. Tudo igual. Não muda Não. absolutamente nada. É só o tamanho do Exato. corte.
O local do corte também muda, né? Dependendo do lugar do. Eu já vi corte aqui em cima, eu já vi corte aqui Então, embaixo. você pode fazer, quando é muito lá em cima, você pode fazer incisão aqui e cortar. Eu não sou muito fã disso aí, não. Eu acho que o legal, ao meu ver, é quando o nódulo é para baixo, e aí você faz a incisão Sim. só, você não estende a incisão para frente da orelha, você faz só a incisão aqui para trás. Né? Essa é a abordagem ideal para a gente fazer esse tipo de procedimento. Né? Quando tá um pouco mais aqui para É frente, mais é o difícil. perigo do nervo facial. Está perto Pode de falar que todas isso as derruba ramificações do bastante, né? nervo, né? Então aí começa a ficar meio complexo, fica meio difícil, né? SUS não, não tem Até possibilidade disso, né, tem, doutor? porque a questão é o nervo, né? É o monitor. Então, Uhum. assim, muitos hospitais de SUS não têm acesso ao sistema de monitor de nervo, né? Então, aí, nesses É. casos, é muito difícil. Mas, assim, para quem não puder fazer, né, com o sistema de monitorização de nervo, ou porque não consegue ter o sistema no convênio, porque às vezes tem convênio também que não libera, É. se tem gente que está pelo SUS. Não é que a cirurgia convencional, a técnica convencional, ela é pior. Longe disso, tá, gente? Uhum. Essa técnica é tão boa quanto é uma abordagem diferente, tá? Eu, Uhum. particularmente, Rafael, assim, se eu for escolher uma técnica para fazer, eu me sinto muito confortável e eu gosto muito de fazer parotideectomia, de cirurgia de parótide. Então, assim, eu gosto muito e tem um jeito de achar o nervo facial que eu acho muito rápido. E eu não me incomodo em fazer um corte, às vezes aqui, porque aqui o corte daqui da frente ele não aparece, né? Se você fizer o corte estendido para trás, é o mesmo corte que a pessoa faz para fazer lift facial. Então ele é um Uhum. corte Sim. muito estético. Então, do meu ponto de Uhum. vista, eu não perco mais tempo com esse corte que fica esteticamente fantástico. Em mulher, por exemplo, que tem cabelo comprido, não aparece. Em mim vai aparecer Uhum. todos os cortes possíveis porque eu tenho cabelo. Mas quem tem, não aparece. E aí, para mim, não Uhum. tem muita diferença. E eu me sinto muito seguro achando nervo. Tendo monitor, não tendo monitor. Entendeu? Então, assim, não é nenhuma questão de ser menos invasivo ou não. Lógico, tem casos que está super baixo. Aí eu prefiro fazer desse jeito. Mas no resto, eu acabo fazendo tudo pela maneira tradicional. O que eu mudo é um pouquinho só o meu corte de acordo com o paciente. Se é um paciente que quer mais estética, eu tento fazer desse jeito para trás. É, e o tempo de cirurgia é a mesma coisa, doutora? É mais rápido, porque Ah, o corte é menor. Ou é a eu mesma coisa? acho que é até maior, viu? Porque você tem que Mesmo? monitorizar e cortando bem devagarzinho. Porque imagina que você está. É mais ou menos, vamos fazer uma analogia com a brincadeira do o joguinho do campo minado. Você tem que ficar tum, tum, tum. Opa, aqui não. Aqui eu não vou mexer. Volta para cá. E aí você vai cortando e procurando onde tem mina, onde está o facial. Uhum. Entendeu? E aí você Uhum. vai colando, vai soltando devagarzinho. Então, o cuidado que você tem que ter, porque você está trabalhando às cegas, entre aspas, né? Mas está trabalhando às cegas, Sim, é sim. esse. Você tem que ir muito devagarzinho, entendeu? Por isso que tem limitação. Uhum. Tem lugar que é mais fácil, está mais longe do nervo, que você consegue ver. Mas dependendo de onde está, se ele está um pouquinho mais para cima, você tem que ir com muito cuidado. Uhum. E às vezes demora mais. O campo de visão é Também, reduzido, né, doutor? Então não tem como. também. Campo de visão é reduzido. Campo de visão é mais. Nossa, Porque você não enxerga tão bem as estruturas. Essa é a grande questão. Né? Então, assim, você vai muito no tato do monitor. Né? O monitor de nervo, o que ele é? Ele é um uhum. espetinho, é um probe, na verdade, que ele tem. Ele envia sinal, então você vai lá. E o técnico vai te falando, ó, aqui tem nervo. Uhum. Aqui tem nervo, aqui não tem, aqui não tem, Uhum. aqui não tem. E você vai mapeando a região, né? Então, você
tem que confiar. Ele faz esse monitor de vez em quando, doutor? Ele tem mais de dia esse monitor aí? O monitor de nervo funciona muito bem, viu? É. Ah, é? Geralmente, quando a gente. É igual o Waze. Geralmente, quando a gente não confia, a gente se dá mal. A gente tem que sempre confiar no monitor. Tá? Então, ele funciona bem mesmo, é uma tecnologia que veio para ficar. Mas é aquele negócio, você opera meio que às cegas, né? Então, essa é a grande questão. Para mim, onde o tempo de cirurgia não é um grande tempo de cirurgia, eu estou muito acostumado a operar parótida, eu tenho o meu jeito de fazer que eu identifico o nervo super rápido, né? Para mim, não é muita dificuldade em fazer. E eu me sinto mais seguro, tá? E a incisão eu posso fazer de um jeito mais estético. Então, acabo muitas vezes fazendo tradicional mesmo. Então, na verdade, eu vou fazer uma observação muito. Mas enfim, eu como paciente, enfim. Então, na verdade, o que muda dessa técnica, doutor, é só o O estético. tamanho É do isso. corte. É só isso. É o tamanho do corte. Eu pensaria em falar assim, hoje, como técnica minimamente invasiva, eu fui até atrás da literatura antes da gente conversar, dar uma estudada. Sim. Por exemplo, a tireoide hoje tem o negócio da radiofrequência. Já Sim. tem estudo com radiofrequência para tumor de Warthin. Aí é legal, que aí você não faz o corte, você coloca a agulha no nódulo e queima aquele nódulo diminui. Para tumor de Warthin que não maligniza, que é um nódulo que tende a crescer, você fazer esse procedimento, aí é minimamente invasivo. Aí você vai colocar anestesia local, sem cicatriz, vai embora logo depois, né? Isso já é feito, doutor, em outros países? Ou aqui no Então, Brasil também na Ásia e já? na Europa eu já vi. Eu não conheço ninguém que tenha feito para parótida ainda. Mas é uma coisa a se fazer. Legal. Nossa, legal. Mas só para o Warting, né? Porque os outros, como tem E o célula. adenoma pleomórfico, ele tem o risco de virar maligno, né? Então, assim, esses geralmente você tem que remover mesmo. Né? Doutor, eu vou fazer uma pergunta de Tá. curiosa, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta da. Tem algumas cirurgias que eu vi de parótida, bem antiga, eles faziam a cirurgia por dentro da boca. Mas, atualmente, tem uma coisa, não sei se é robótico ou não, mas tem uma cirurgia que quando está muito no espaço parafaríngeo, né, o tumor está bem mais lá, dá para fazer por dentro da boca, que nem aquela cirurgia da tireoide. Menina, é Dá. verdade? É diferente. Aí é o robô, né? Então, assim, Eu vou. Então, assim, quando o tumor. Isso daí, para mim, é bem mais minimamente invasivo, né? Então, assim, É, tem alguns tumores de polo profundo de parótida, né? Que é o tal do espaço parafaríngeo. O espaço parafaríngeo é aquele que está entre a mandíbula e a garganta, né? Então, é onde a gente fala que é a zona do agrião, é onde está correndo nervos, vasos importantíssimos. E naquela região, aquele pequeno espaço, o que acontece? Você pode ter o tumor de polo profundo, né? Uhum. E aí, o que acontece? Para você acessar pelo pescoço, antigamente se fazia o quê? Abria, cortava o osso da mandíbula para você ter acesso, secava o nervo facial e ia lá e tirava o tumor. Hoje, a gente já. Hoje, há 10 anos, eu aprendi desse jeito. Então, você entra já pelo pescoço, consegue dissecar um pouquinho o nervo e por baixo do nervo você vai lá e tira, né? Dependendo do caso, porque muitas vezes quem tem tumor de polo profundo de parótida tem um abaulamento por dentro da boca. Você abre a boca e você vê a amígdala empurrada para frente, né? E esses casos você pode fazer por dentro da boca com a cirurgia robótica. Aí você faz um cortezinho por dentro da boca, tira ele, seca ele por dentro, tira, acabou. Aí a pessoa não fica com nenhum corte no pescoço, não mexe no facial, né? E você consegue remover com segurança tumores por dentro da boca.
O legal do robô é que é um espaço muito pequeno, né? Então, quando você está mexendo ali com a mão mesmo, você tem um espaço muito pequeno na abertura da boca da pessoa, né? Então, você consegue remover. Então, é muito bacana. Eu já operei pacientes assim que tiveram esses tumores, que às vezes eles vieram... A maioria vem de fora de São Paulo. Procura. Ai, tem que abrir a mandíbula, não sei o que lá. Poxa, vem cá, vamos dar uma olhada. É. Não dá para tirar por dentro da boca. Aham. Então, eu já tirei tumores de 3, 4 centímetros grandes que você remove por dentro da boca por esse acesso com o robô, né? Então, esse é um acesso muito legal, que é bem menos invasivo, mas ele é restrito para tumor de polo profundo. E geralmente tem que estar... a gente tem que ver ele por dentro da boca. A gente não vê o nódulo em si, né? Mas a gente observa que é a Aham. baúla por dentro da boca. Parece que você está com a amígdala inchada. Se tiver um pouco mais lá pro meio e não aparecer esse abaulamento, não dá para fazer Normalmente isso. ele está baulando. Mas assim, tem que ver o tamanho para ver para onde que ele está. E principalmente a relação com a artéria carótida, né? Porque o que a gente não quer fazer nessa É. cirurgia é lesar essa artéria. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente pede uma ressonância sempre para avaliar a Uhum. relação do tumor com os vasos, e aí, a partir daí, a gente pode indicar fazer por dentro da boca. É como se fosse aquela cirurgia da tireoide que não tem Ah, cicatriz, que põe. É que ela vai uma cânula, não é né? tanto, é mais, ela lembra mais as cirurgias que a gente faz pro câncer de garganta com robô, que é da amígdala. Então, por exemplo, tirar a amígdala, né? Você tira com a cirurgia robótica. Aí sim, porque você vai direto com a boca aberta, não tem a cânula, não tem nada. Você põe um afastador na boca da pessoa, que fica com a boca aberta lá dormindo, né? E aí você entra com o robozinho, o robô em 2 braços, e faz a cirurgia. E a recuperação dessa cirurgia, Maravilhosa, doutora? Ela maravilhosa. é. A única complicação que eu tive na minha experiência foi uma pessoa que ficou um pouquinho fanha nos primeiros dias, porque por causa da retração do céu da boca. Aham, Então ela ficou um aham. pouquinho, ela ficou uma semana fanha. Mas falei, ó, calma que vai melhorar. Melhorou. Em uma semana melhorou. Mas E só. não tem nada. Todas as outras complicações, então, Nada. nada, né? Polo Porque profundo dá menos, Vanessa, porque tem muito menos tecido paratídeo. Entendeu? Então, dá muito menos seroma, dá muito menos fístula salivar, porque você está mexendo numa quantidade de tecido de parótida muito menor. Entendeu? Então, isso é, de fato, uma grande vantagem, né? A dificuldade do polo profundo é justamente o acesso. Como é que a gente faz para é. chegar naquele espaço? Né? E isso veio ajudar muito a gente com a cirurgia robótica. Ela veio ajudar bastante. E, e se faz bastante esse tipo de cirurgia, doutor, quando é desse Se ou faz, não? é que ainda tem pouca gente com treinamento, com habilitação para fazer robótica, né? Não são casos tão Precisa de comuns. habilitação para isso? Ou Precisa. precisa? É o Precisa, né? único tipo de É, né? cirurgia do universo que você precisa ter autorização da empresa que fabrica o robô para você trabalhar. A empresa que dá Certificação. essa certificação Hoje até é aquele, mudou, as é sociedades aquele. médicas elas certificam também, né? Mas até pouco tempo atrás era a empresa que certificava, né? Provavelmente eles não querem que a gente quebre o robô por mau uso, né? Porque custa caro. Mas porque usá-lo não é um grande segredo. Lógico, você tem que saber mexer, você tem que saber manipular, tem muita coisa para você mexer, né? É uma tecnologia muito legal, mas é isso, você tem que ser certificado para fazer, entendeu? É, são várias empresas que têm esses robôs ou uma só, Então, doutor? até agora era uma só. Era uma empresa só que chama Intuitive Surgical. É uma empresa da Califórnia. E ela vende Uhum, todos os robôs, que é o tal do Da Vinci, que a gente ouve falar, né? uhum, Então, ela tinha uhum, patente do robô, mas essa patente caiu. Então, existem hoje diversas outras empresas, né? Então, tem o projeto da Google com a Johnson,
Tem o projeto da Medtronic, que é a Olha. maior empresa de insumo médico do mundo, que já lançou o robô Uhum. dele. Tem um robô que já entrou no mercado brasileiro, que é o segundo tipo, que é a CMR, que é uma empresa de tecnologia que é da Inglaterra. Uhum. Essa empresa, essa empresa já entrou no mercado, entendeu? Uhum. É que essa É, seja então, é assim, dominado essa é muito curiosa. pelo Da Vinci. Isso é dominado pelo Da Vinci. Entendi. É que aí, agora está chegando, assim, tem 2, 3 hospitais que tem o CMR, o outro sistema robótico, né? Para a cabeça e pescoço, nenhuma cirurgia ainda foi feita. Você tem ideia. Então, Nossa, então é bem é recente, né? muito, Isso. muito recente. Muito. E doutor, o tempo de cirurgia dessa cirurgia de robótica, ela é mais Ah, rápida, teoricamente, por ser robô gira, ou não? gira em torno de 1 hora e meia, por aí. Tem a preparação do paciente, Olha. tudo. Aí tem que vir o robô, você tem que Uhum. estacionar ele no lugar certo para botar as pinças, né? Então tem todo um preparo. Gira em torno de 1 hora e meia, no máximo 2 horas. Mas é uma cirurgia bem, bem tranquila mesmo. O pessoal tem um pouco de dificuldade de aceitar essas tecnologias, né, doutor? Por que será? Será que é porque é uma máquina controlando? Não sei. Na verdade, não é a máquina controlando, é vocês que operam É, na máquina, né? quem opera somos nós, o robô ele só obedece o comando que a gente faz, né? É porque a gente está distante, né? A gente está a gente não está grudado no paciente, a gente está num console que está ao lado. Eu acho que no Uhum. começo tem gente que adora, tem muito paciente que quer fazer com o robô porque ele acha que o robô é a melhor tecnologia do universo. Também não é, ele é uma ferramenta, é uma ferramenta que Sim. ajuda a gente para qualquer cirurgia, né? Então, assim, mas não é a solução milagrosa do mundo. Não, ela é uma ferramenta. Tem uma Uhum. baita de uma tecnologia envolvida e é muito legal que a gente use ela. Ela permite a gente acessar lugares muito restritos, com uma imagem muito boa, mas, por exemplo, a pessoa que treme, ela não vai tremer. Tem limitação de tremor, de movimento brusco. Então, assim, é Uhum. muito legal, né? Mas não é a salvação da lavoura. Mas, por exemplo, possibilitou a gente a fazer cirurgias que a gente não conseguiria fazer sem o robô. Essas cirurgias de Uhum. garganta, essa cirurgia de tumor de espaço parafaríngeo, né? Ela, ela, ela não existiria se não tivesse sistema robótico, né? E tem gente que tem medo, né? É o que você falou, tem gente que não aceita. É o medo do novo. Eu acho que é uma questão de. Tem médico também que não aceita, acha que é besteira, que é marketing, que é tudo. Não é, né? A gente tem que explicar sempre de maneira ética qual é o real benefício de Uhum. cada técnica e usar o que for melhor para aquele paciente, né? Não é que tudo vai ser com robótica, mas também tem casos que se Que vai beneficiam ser bom. muito com a robótica, né? Acho que é o medo do novo. É, não vou nem perguntar do SUS, né? É porque robô, né? Isso, Chuta, você tem me noção, perguntar. você tem noção quanto que custa para implementar um sistema robótico? Não, não tem, pode falar, doutor. 16 Não tem milhões quanto de que dólares. É muito dinheiro. E tem. assim, as pinças são É. caras. Então, assim, Uhum. é muito complexo você pensar no sistema robótico. Eu acho que no futuro, Vanessa, vai baratear. Né? Como toda tecnologia, quanto mais a gente usa, quanto mais a gente mostra que ela é boa e ela vem mais, a gente consegue baratear. Uhum. Né? Tem hospital no SUS que tem? Tem. No Rio tem, o INCA tem, a UERJ tem, o ICESP aqui em São Paulo tem, né? Então, assim, aos poucos a gente consegue alguns centros que fazem, né? Mas, assim, disseminar em massa ainda a gente está bem longe dessa realidade. Né? Mas para outras cirurgias, né? O robô para outro tipo Olha, de cirurgia. para fazer transoral, essas cirurgias transoral, acho que dá para fazer sim. Acho que eles fazem. Laringe, essas Pode, coisas. pode precisar fazer também, se der para fazer, porque assim, aí não muda muito.
né? Você tem os dois braços, você usa a pinça é a mesma, o afastador, se você tiver o mesmo, funciona também. Entendeu? Então dá para fazer cirurgia de laringe, dá para fazer cirurgia de orofaringe, dá para fazer tumor de polo profundo de parótida, dá para fazer tireoide, sem grandes problemas. Tem gente fazendo no SUS assim. É que o volume ainda é muito pequeno, né? A gente tem uma demanda muito grande por uma capacidade de resolução muito pequena. Até em serviço privado é difícil. Uhum. Meus pacientes de robótica, por exemplo, eu tenho uma dificuldade grande de agendar, porque assim, um robô só opera 3 cirurgias. Porque demora para limpar, trocar, a logística é complicada. Né? Tem uma equipe própria que cuida do sistema, para não quebrar, entendeu? Então, assim, só tem cirurgia às 7 da manhã, meio-dia, 7 da noite. Chegou o dia de eu marcar a cirurgia com a minha equipe 7 horas da noite de sexta-feira. 7 horas da noite de sábado. Para fazer uma cirurgia de 5 horas. Não tinha outro horário. Então, esse é o grande problema do sistema robótico, né? A disponibilidade, até para serviço privado, é complicada. E tem perigo desse robô quebrar? Quebra, quebra, Quebra? quebra. Mas isso quebra, você tá operando, aí o robô para, isso Pode pode acontecer, acontecer? eu nunca vi, a gente é treinado para isso, então tem erros, tem vários tipos de erros, a tecnologia é fantástica. Então, assim, ele tem o erro que, quando acontece, é um erro que a gente chama de recuperável, né? E aí você só dá você arruma o que está com um problema, por exemplo, a pinça quebrou. Vai lá, tira a pinça, põe outra. Você tem vários tipos de erro. Existe um erro que chama irrecuperável, né? Que é o erro que você que eu não conheço quem viu ainda, mas às vezes Uhum. acontece. Eles têm backup de energia, então se acabar a luz do hospital, tem energia para o É. robô, então ele continua funcionando, né? Mas assim, se por acaso dá uma pane total no sistema, que eu nunca vi, você tem um sistema que libera os braços do robô automaticamente e você consegue converter a cirurgia e voltar a fazer uma outra abordagem. Quebrar, quebra, mas eu nunca vi desse jeito, né? Ah, eu vou perguntar, porque o pessoal vai perguntar se quebra. Ah, então dá para, por acaso, que tem ou muitas outras alternativas, mas por acaso que Tem, você igualiza, exatamente. porque Na dá para pior você. das hipóteses, volta ao plano convencional. Né? Então, assim, existe essa possibilidade. É muito raro, né? Quebra, máquina quebra. A gente também. Já vi É, cirurgião ter AVC em campo cirúrgico. Então, assim, então, mano, então, assim, a gente também nossa. quebra. Não dá para ter certeza em todos, né? Mas, de Agora, fato, mas é muito seguro, né? É uma tecnologia que ela é testada, retestada, ela é muito legal, assim. Quem usa percebe que é muito seguro mesmo. curiosidade minha, totalmente minha. Essa manutenção, doutor, é feita por equipe do próprio fabricante ou tem, sei lá, alguém no hospital, uma equipe do hospital que cuida dessa manutenção? Eles têm uma distribuidora, uma empresa que cuida disso, né? E geralmente eles acompanham todas as cirurgias, né? E ao mesmo tempo tem uma equipe do hospital que cuida de tudo para que tudo aconteça tudo bem, né? Então qualquer probleminha no robô, eles avisam a distribuidora que vai lá, vê, arruma, né? Então assim, eles têm toda essa questão aí. Mas quem arruma mesmo é essa empresa, não é o hospital, não. É, porque eu pensei assim, nossa, já que eles não, né, tem tanto esse, eles são tão ali, só tinha eles, né? E de repente deixa qualquer um colocar a mão, vai que quebra, não tem mais, e aí possibilidade de outras pessoas usarem também não tem. Então, acho que é bem Eles isso, têm, não, eles têm né? um sistema de manutenção muito bom e eles têm uma. Por isso que custa caro para você implementar o sistema, né? Ele está incluso uma série de coisas e uma série de cuidados das equipes. Então eles sabem quem opera, quem não opera, quais são os médicos que estão lá.
Você, por exemplo, você não tem um número de casos, então você tem que fazer simulador, tem que ver aula, tem que fazer um monte de coisa. O legal do robô é isso, né? Você treina no videogame. É um videogame, Oh, né? é um É um videogame. Então videogame, você né? treina, você tem horas de voo, aí você tem que bater nota nos exercícios para você passar para o próximo nível, né? Uhum. E você vai indo, vai indo, vai indo. Aí você tem que fazer cirurgia com um cara mais experiente em robótica do seu lado. Aí se você não estiver lá com o cara, não sai. Entendeu? Então, assim, tem tudo isso. Tem tudo isso. Normalmente fica tem, ó, lógico, tem uma equipe lá na operação, doutor, mas no caso de robótica, existem só um cirurgião ou tem que ter um Tem um outro outro que de fica apoio? na cabeceira, vendo as pinças, que a gente chama de bedside assistant, né? É o assistente de beira-leito, né? Então ele fica do lado com alguma pinça adicional, às vezes a gente precisa de uma pinça adicional, um aspirador, ele fica checando para que os braços, né? O negócio é muito robusto, né? Então, às vezes um braço bate no outro enquanto você está manipulando, né? Então ele checa, Uhum, ó, tá batendo. E é legal que você lá dentro do console, você põe a tua cabeça dentro de um negócio que tem um sensor. uhum, Você tirou a cabeça, uhum. os braços travam. Você colocou a Ah, cabeça, você volta para o controle. Se por acaso, qualquer coisa que aconteça, o cara que está lá do lado do robô, ele fala, tem uhum. comunicador, já ouve aqui. E tudo que eu falo sai no alto-falante que a sala inteira ouve. Então tem que tomar até muito cuidado para falar um pouco de besteira, porque tá lá, parece. Todo mundo ouve em alto e bom som. E sai, né, doutor? Exatamente. Sai, né? Ah, não, legal, doutor. Não, é curioso, né? Essa parte de robótica é muito curiosa, né? Ainda mais especificamente de Parote, daí é mais curioso ainda porque, na verdade, tem um médico, eu não sei qual que é, não sei se é Israel, eu não sei. Tem um médico que me segue aqui que eu acho que é, ele faz a técnica minimamente invasiva. Eu não sei se é por robô, eu não sei, de verdade. Eu só sei que ele faz e toda cirurgia que ele Ah, faz, que ele tem um corte desse tamanho. legal. E, é, e às vezes é muito perto aqui do nervo facial, eu fico assim, meu Deus do céu da terra. Porque a gente olha assim, eu que, né, basicamente entendo um pouco, falo, meu Deus do céu, como esse homem não pega um nervo facial nesse cortinho pequeno, tão É. perto Não, essa não dá da... para fazer com o robô. Porque o robô, você imagina que são Uhum, 3 pinças de 8 milímetros, cada uma. Ela não dá para ficar uma do lado uhum, da outra, porque senão elas vão bater uma na outra. Então você tem que ter um espaço mínimo, que é isso daqui. Que é a boca de uhum, alguém, alguma coisa assim. Isso aqui você consegue trabalhar dentro disso. Pra você fazer um espaço desse tamanho, uhum. você tem que secar. Por Tá. isso que, por exemplo, se você for pensar em robótica por fora, para parótida superficial, Uhum. você tem que fazer uma incisão grande. É. Entendeu? Aí você ganha no robô na precisão, você ganha na dissecção, no Uhum. aumento, a imagem aumenta 10 vezes, então você vê um nervo gigante com toda a estrutura. Aí é legal, mas assim, é mais por isso, Uhum. né? Você ganha em tecnologia. Para você fazer uma cirurgia minimamente invasiva, é no olho mesmo, né? Mas é aquilo que eu te falei. Você tem os prós e os contras. Você faz o cortezinho pequenininho, eu acho super legal. Para quem a gente tem que pensar que no anseio do paciente, tem paciente que não quer ter a cicatriz ou quer ter uma cicatriz pequena. Uhum. É direito dele, e Uhum. se existe a possibilidade, a gente vai fazer. E aí a Uhum. gente põe para o Sim. paciente os prós e os contras. O que é bom? Uhum. É isso, é cicatriz, não usa dreno, né? Qual é o contra? O contra normalmente é que você opera um pouco às cegas, mas assim, tirando Uhum. isso, eu não é uma técnica boa, tá? De maneira alguma eu tô aqui para falar mal dessa parotidectomia minimamente invasiva. Eu acho legal, eu acho bem bacana a abordagem. É que quando a gente fala em minimamente invasiva, a gente pensa num negócio que é muito mais, muito menos É. dissecção, muito menos invasivo, né? Não é.
É um tipo de técnica que você corta menos, mas você só tira a lesãozinha e beira ela ao redor do nervo. É isso. Não é tão minimamente invasivo assim, vamos dizer assim. Vai. Só corte, É. né? E assim, É, diferente da tireoide, tá? Isso é fato. Existe muita discussão quando a gente fala de tireoidectomia, da tireoidectomia pela boca, a tireoidectomia por vídeo, que é só a cicatriz da tireoide fica boa. Pode ficar boa, mas ela fica no meio do pescoço. Essa cicatriz aqui na frente da orelha, não se vê. Não se vê. Você pode fazer até, eu faço nos meus pacientes normalmente retrotragal, né? É atrás do tragus. Então eu faço a incisão por aqui. é super legal, doutor. Que a minha é na frente. A do meu pai, que o senhor fez ali, eu falei, Então, eu nossa, faço assim. a gente E aí ah, e você vem por trás. Se você fizer a incisão aqui, mais para trás aqui, não vai dar para ver. Não dá para ver. E essa, diferente daqui, você consegue esconder, né? Então, sim, assim, aí sim. é muito questionável. Mas é aquilo lá. Às vezes o paciente fala, mas eu não quero essa, não quero nenhuma. Se for viável, puxa, Uhum. vamos fazer essa abordagem minimamente invasiva. Mas eu escolho bem o caso para ter um nódulozinho bem periférico, geralmente longe do nervo. Eu acho que é o melhor tipo de abordagem. Doutor, e no cara e recidiva? É a mesma coisa? Com a Os mesma estudos coisa? mostram que é igualzinho. Por isso que ganhou muito mais força nos últimos tempos esse tipo de abordagem, porque foi mostrado por A mais Uhum. B que você não precisa tirar toda a parótida para nódulo benigno. E nem para nódulo maligno, né? Se você tirar com uma margem boa, você não precisa tirar todo o tecido parotídeo, né? Você Uhum. tirando uma parte razoável, com uma margem de segurança, né? É, é, tudo isso você consegue garantir uma taxa de recidiva baixa, Uhum. entendeu? É mais por isso. Eu vi uma pergunta aqui tão grande, que É, até perdi o é, foco aqui que eu estava falando. percebi. Mas Assustei, tudo bem. assim, sabe? É porque o caso, o filho dele tá com o adenoma, né? Tá bem próximo do nervo facial, enfim, tá preso. Quando é recidiva, é complicado, às vezes, porque às vezes está muito próximo. Assim, adenoma pleomórfico, o nervo está próximo. Se você entrar para fazer uma cirurgia, se entrar preparado psicologicamente, cirurgião, eu digo, né? O paciente também, mas o cirurgião principalmente, sabendo que é uma recorrência, Uhum. vale a pena a gente ir atrás e tentar fazer a cirurgia para livrar. Às vezes a gente pega casos que parece que jogou ali uma mãozada de semente em cima da parótida e semeia em Sim, todo lugar, assim. sim. Uhum. E esses casos, eles são casos desafiadores, mas dá para fazer, né? Eu acho que tem que ter muita paciência, fazer uma cirurgia muito delicada, mas que normalmente a gente consegue fazer. Mesmo nos casos de E doutor, recorrência. se por acaso a pessoa fez a minimamente invasiva e depois de algum tempo teve a recidiva, dá para fazer de novo ou não? Tem que fazer a normal? Dá para fazer de novo, mas é mais perigoso, né? Dependendo da localização, é mais perigoso porque Ah, vai ter fibrose, vai estar mais endurecido a região, então a manipulação da parótida vai ser pior, né? Não recomendo muito, não. né? Porque, enfim, fez uma pequena, tudo bem, tirou, aí teve de novo, aí de novo, né? Se teve Às de novo, é vezes a porque, margem que foi tirada enfim, não algo. foi tão boa, né? É, Dependendo se for recidiva muito precoce, principalmente, aí é mais uma questão técnica mesmo, uma questão da margem, né? Mas se você tirar tecido ao uhum. redor, já está aprovado para mais B. Não muda a taxa de recorrência. A taxa de recorrência é a mesma. Né? Por isso que ganhou força essa técnica, né? Da parotidectomia minimamente invasiva. Doutor, eu ia me perguntar, eu vou fazer. Doutor, por exemplo, a pessoa fez a minimamente invasiva de um lado.
Aí do outro lado também teve a minimamente invasiva. É possível, se por acaso. É o tumor de Wart, né? Que normalmente é Tá. da bilateral. Fez as duas minimamente invasivas. As duas de novo. Afetou de novo a parótida. Pode de novo as duas também fazer, pode fazer no mesmo dia, já que é minimamente invasiva e teoricamente. É porque demora mais, né, doutor? Eu É morro mais rápido. de medo de fazer cirurgia bilateral na parótida. Porque se É eu mesmo. tenho É, uma não. paralisia bilateral do nervo marginal da mandíbula, por É, exemplo, a pessoa não fala. Você comer, é, entendeu? é. Então, eu sinceramente acho muito perigoso. Se é um nódulo bilateral pequenininho lá embaixo, que está muito longe, e o primeiro lado foi muito Uhum. tranquilo, deu, aí eu posso partir para o outro lado, né? Mas se for uma minimamente invasiva, assim, por um nódulo que está perto do nervo facial, né? Eu não estou tão bem assim, certo, de que a minha cirurgia, a ressecção foi ideal. Aí eu Uhum. pensaria em deixar para uma segunda oportunidade. Porque o meu grande medo é deixar o paciente, mesmo que seja uma cirurgia de baixo risco, de paralisia facial, deixar o paciente com paralisia bilateral eu não tenho coragem. Eu acho que é uma sequela muito chata para o paciente, sabe? Um lado dá para aguentar, dois lados é muito complicado. Eu já tive. Perde qualidade de Eu já vida, tive paciente que né? teve paralisia bilateral, mas não tem nada a ver. Era metástase de câncer de pele na parótida, que apareceu de um lado depois apareceu do outro. Os dois lados não tinha como preservar o nervo facial. Então, assim, ele ficou com paralisia total bilateral. Ele, por ser uma doença maior, ele teve que fazer uma cirurgia de ressecção toda a calota aqui, foi uma cirurgia imensa, né? Reconstrução, microcirúrgica e tudo mais. Ele estava mais esperando, mas imagina se operar um tumor benigno, bilateral, É. complicado, né? É muito complicado. Então, assim, eu penso que tumor benigno a gente tem que fazer e não pode dar nada errado, né? Então, assim, tentar fazer o mínimo de complicação. E aí eu faria em dois tempos. Essa, o, o tumor pequeno, né, que tira da minimamente invasiva, ele pode ser um câncer, né? E a pessoa pode tomar radiação, se por acaso precisar, depois da parte Pode, oncológica. pode. Pode. Se for maligno, pode. Você pode fazer depois, né? A grande questão é que assim, é difícil você pegar um tumor maligno de parótida assim, e Pequeno. pequenininho a ponto de você propor uma minimamente invasiva. Geralmente é uma grande surpresa, né? Você ter esse tipo de resultado, né? Mas a história é diferente. Aí você vê, normalmente quando você entra para fazer um tumor benigno e é um tumor maligno, você vê que o nódulo é mais endurecido, tem uma consistência pior, está mais aderido a planos profundos. Quem sabe, nesse caso, você entrar para fazer uma minimamente invasiva não seja uma melhor ideia, não seja uma boa ideia. Quem sabe aí achar o nervo e seguir todos os passos para ter mais segurança para o paciente, sabe? Dá uma É. margem maior, Mas não né? contraindica a radioterapia de maneira alguma, né? Eu vou fazer essa pergunta porque eu tô com tempo. Doutor, a pessoa já teve tumor da parótida, porque eu vi que passou ali, então eu vou fazer. A pessoa já teve tumor na parótida, agora ela teve outro novamente. Ela não quer operar, ela Eu pode só fazer vi essa radiação? pergunta, eu achei ótima também, acho que é uma boa pergunta. Ela É. pode, o adenoma pleomórfico, por exemplo, uma das abordagens você pode fazer radioterapia. O grande problema da rádio, Vanessa, é que assim, depois que você faz a rádio, você não entra mais nessa parótida, mas nem por reza brava. Entendeu? Então, assim, Uhum. eu, eu não tenho o hábito de indicar radioterapia para tumor benigno. Eu acompanho, mas assim, eu não acabo não indicando radioterapia só em situação extrema ou situação que o paciente pede. Tá? Uhum. Porque eu penso que a gente perde não só a capacidade de entrar lá de novo se a gente precisar, como a gente perde a capacidade Uhum. de acompanhar, né? Porque fica tudo duro. E quando fica tudo duro, para acompanhar é uma desgraça. Você não consegue saber se o nódulo voltou, se não voltou, fica uma fibrose só.
Então, assim, eu penso que para radioterapia, inicialmente, eu não gosto dessa ideia, sinceramente. Acho que é uma ideia que não é legal e que, num primeiro momento, para o paciente pode parecer uma boa ideia, não faço cirurgia, mas assim, a radioterapia ela deixa um monte de sequela permanente, perde paladar, deixa a boca seca pro resto da vida. E às vezes a pessoa pensa na cirurgia como um grande mal, né? Mas assim, radioterapia não é brincadeira. Vejo muito câncer, eu converso muito com o paciente, eu falo da possibilidade de ele fazer cirurgia ou radioterapia. E quando ele faz os dois, seja a cirurgia que for, cirurgia pequena ou cirurgia grande, tem cirurgia grande, tumor de boca, faz retalho, não sei o que lá, tira pedaço de mandíbula, cirurgias imensas. Você pergunta para ele qual foi o pior, ele vai falar radioterapia. Em 100% das vezes. Uhum. Tratamento oncológico É. não se compara, Então né, você vai doutor? fazer um tratamento extremamente mórbido para uma doença benigna. Acompanha. Acompanha. Eu tenho pacientes com adenoma pleomórfico. Assim, tem um paciente que ele tem 95 anos. Ele acompanha comigo desde os 89, né? Ah, E ele tem um adenoma pleomórfico de 4 centímetros. Não quer operar. uhum. Cada 6 meses ele volta comigo, eu faço ultrassom no consultório, meço o tamaninho, tá lá do mesmo tamanho, o palpo tá molinho, falo, olha, se endurecer, se doer, qualquer coisa diferente, volta no médico, volta aqui comigo. E ele faz religiosamente, 6 em 6 meses de acompanhamento. Vou fazer uma radioterapia para ele, vou acabar com o fim de vida dele, não vejo que seja a melhor opção. Entendeu? Aí vai da pessoa, né, doutor? Poxa, ele já é um senhor, né? Tem Exato. toda. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Para tudo na medicina e principalmente no tratamento cirúrgico, não existe receita de bolo. Tem o que tem aquilo que é o benefício da medicina baseada em evidência, mas tem também o que a gente tem de experiência que tem que ser levado em consideração muitas coisas, né? E tem a questão do que o paciente quer. E às vezes o que o paciente anseia, né? Então, assim, Uhum. tem uma série de questões. E a gente tem que colocar tudo em cima da mesa e discutir perfeitamente com o paciente o que ele quer, o que ele não quer, o que ele precisa e o que é melhor para ele, baseado no que a gente acredita. Ei, doutor. Eu acho que eu fiz tudo, até mais um pouco de pergunta, mas ainda bem que deu um É tempo verdade, essa certinho. forma. Que eu só falei, pois é, você acredita? Eu falei, nossa, eu até olhei, falei, gente, 8 horas, né? 8 horas em ponto, nem acreditei. Doutor, olha, mais uma vez, obrigada pelo tempo, obrigada por estar vindo aqui, para tirar a dúvida do pessoal. Era uma coisa que o pessoal queria muito, muita gente me pedia, só que assim, eu não sou uma cidadã que posso falar sobre isso, né? Então eu falei, eu vou trazer um médico, que obviamente ele pode explicar essa parte aí cirúrgica. Seria até errado da minha parte eu falar um absurdo, não, obviamente não. Então assim, doutor, obrigada mais uma vez por estar aqui. 2023, 2024, nós estamos aí, ó. Não, tem um monte de assunto Vou para chamar conversar ainda. Um monte de a assunto. E agora o pessoal está me pedindo outras coisas. Eu acho que eu vou mudar o meu canal para doenças de cabeça e pescoço. Que olha, vem gente de língua, de mandíbula, de não sei o que. Tem um monte de. O que não falta é pergunta na minha caixinha. Olha, doutor, tem bastante pergunta, viu? E às vezes eu não Você vê consigo. que como é uma especialidade, a gente brinca, isso é um fundo de verdade, não é nada legal isso, como é uma especialidade que ela é colocada de canto, né? A gente tem Sim, cânceres extremamente prevalentes, tão frequentes, né, no nosso dia a sim, dia. Câncer de boca é o sim. quarto no homem no Brasil, né? O câncer É, de tireoide também. Tireoide é um pouquinho, a gente ouve até um pouquinho falar mais. Mas assim, câncer de boca, câncer de uhum. garganta, de laringe, câncer de orofaringe. E ninguém fala. Câncer de Ninguém língua. fala no É, assunto. O pessoal tem medo de falar, tem o tabu de falar. Agora a gente está uhum. tentando com o Júlio Verde melhorar isso, mas assim,
Uhum. é uma coisa que a gente tem que saber falar e explicar para os pacientes. Uhum. Né? Porque o principal Uhum. é, se o cara sabe que aquilo existe, se o cara sabe que ele tem que cuidar e procurar um médico antes, ele vai procurar antes e o resultado final é melhor de Exato. diagnóstico precoce e prevenção, né? Posso falar com o paciente, doutor? Que às vezes a gente nem sabe o que é, né? A gente nem sabe ou quem procurar. A especialidade de vocês não é uma especialidade Não. popular, né? Só quem ou você teve o problema ou alguém próximo de você que teve o problema. Você sabe que tem o cirurgião de cabeça e pescoço, mas se não, Quanta, não. Você vai falar, quantas nossa, pessoas vão existe no meu isso? consultório e falam, nem sabia que existia essa especialidade. É, Um é, monte, assim, um monte. É uma especialidade que tem poucos médicos, nós não somos 1.000, sim. né? No Brasil. Então, ortopedista aqui em São Paulo, acho que tem 4, 5 mil. Né? Então, assim, cirurgião de cabeça e pescoço não tem 1.000 no Brasil. Tem lugar que não tem cabeça e pescoço. Sim, Né? Então, assim, sim. é uma especialidade que é muito pouco falada, muito pouco. Não é uma popular nem entre os médicos, né? E, Uhum. Não é mesmo. e aos poucos a gente vai mostrando o nosso espaço, mostrando. Mas a gente tem muito para falar. Então, Ah, tem, e muito. não, se eu tenho a generosidade de vocês, eu abro aqui espaço para câncer de língua, câncer de boca, enfim, doenças do palato, sei lá, enfim, porque o pessoal precisa de um direcionamento, né, Precisa. doutor? E se é possível com a tecnologia, por que não, A gente né? fala com Enfim. muita gente, né? Então, assim, é muito, muito, muito importante, né? A gente consegue levar a informação para muita gente. Né? Sim, sim. Obrigada, doutor. Não vou te ocupar mais o tempo, não. Imagina. Eu que agradeço, desculpa pela semana passada, eu tive um probleminha de trabalho, mas hoje eu estava bem preparado, cheguei uma hora mais cedo, fiquei esperando aqui, fiquei tranquilo. Primeiro a saúde dos outros, doutor. Depois, isso aqui dá para fazer outra hora. Fique Isso tranquilo. aí. Tá tudo bem. Obrigada, Imagina. viu, doutor? Obrigada Tchau, mais tchau. uma vez. Obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigada. Gente, vamos dar tchau pro doutor. Deixa eu ver aqui. E aí, gente, vocês gostaram da live? Como que foi? Gente, a live, alguém perguntou se vai ficar salva, a live vai ficar salva, tá? Aqui no Instagram da Parote, eu vou compartilhar com o doutor também. E eu vou tentar colocar a live hoje lá no canal do YouTube. O pessoal já consumiu o conteúdo que a galera lá no YouTube me pediu também. Certo, gente? Não deixe de se inscrever no canal, seguir, tudo aquelas palhaçadas lá que vocês sabem que precisa para que o que? A informação seja espalhada. Tá bom, gente? Ó, beijo pra você.